Queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Hoje nós iremos aprender algumas verdades lá em João capítulo 2, uma festa bastante conhecida por nós. Vamos lá então? A palavra do Senhor diz assim, João 2: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Veja, meus irmãos, que o primeiro dos milagres de Moisés foi a transformação da água em sangue lá no Egito. Já o começo público dos milagres de nosso Mestre foi aqui, na transformação da água em vinho. O que pode nos lembrar a diferença e fazermos o paralelo entre a lei de Moisés, a punição de Deus ali pelaquele povo, e o Evangelho de Cristo, que se resume em sua graça. Veja que paralelo lindo. A partir do capítulo 2 de João, uma série de milagres, meus irmãos, e sinais começam a ser registrados. Estes sinais são dados com um propósito específico mencionado no tema do Evangelho de João, que é: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. No verso 3, meus irmãos, nós somos surpreendidos com uma notícia muito preocupante proferida por Maria. Ela disse ao mestre: não tem mais vinho. Isto seria uma catástrofe, meus irmãos, social para as famílias do noivo, pois havia um provérbio judaico que dizia mais ou menos assim: sem vinho não há alegria. Ainda mais em um casamento no qual as celebrações duravam um período de aproximadamente 7 dias. Então este problema só complicava mais ainda a situação daquelas pessoas. A informação que Maria traz a Jesus, que não tem mais vinho, ela abriu-nos a brecha para algumas conjecturas que eu vou compartilhar com vocês. Por que ela disse isso a Jesus? Será que ela disse isso em voz alta para que as outras pessoas pudessem ouvir e começassem a preparar-se para partir, a fim de evitar constrangimento para os noivos? Ou imaginava que Jesus, seu filho, que ela conhecia tão bem, teria uma solução para o problema? De qualquer maneira, aqui está uma lição muito prática e importante. Aprenda a contar a Jesus qualquer de suas necessidades. Aprenda a contar a Jesus qualquer uma de suas necessidades, mesmo que a necessidade, meu irmão, pareça ser terrena demais. Conte a Jesus suas dores. Quando a situação em tua vida apertar, você pode abrir a boca e dizer: mestre, acabou-se o vinho. E Jesus estará sempre ali, pronto a te responder. Nesse texto, aprendemos que a resposta do mestre fora positiva, mas nem todas as vezes as respostas é como esperamos. O verso 7 diz: enchei de água as talhas. Aqui aprendemos uma outra lição que jamais poderemos esquecer, que o alfabeto da escola de Jesus não é o ABCD convencional que aprendemos, mas sim é o obedecer da escolinha de Jesus. Temos que aprender a obedecer. Pois é, meus irmãos, não é fácil obedecer quando tudo parece adverso. Nesta quarentena, você tem obedecido às palavras de Jesus? João ele fala que aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai.
E neste contexto aqui, por causa da obediência das pessoas ao redor, Jesus se revelou e manifestou o milagre nos versos 9 e 10, como vocês podem ver aí. Mas os milagres que aconteceram neste episódio, meus irmãos, vale deixar bem claro que podem acontecer em nossa vida, têm um firme propósito. No fim do verso 11, vemos tal propósito. Veja o que aconteceu. Os discípulos creram em Jesus. Tudo o que aconteceu não foi para a glória dos homens naquela época, ou muito menos para a satisfação pessoal dos noivos. Não. Tudo o que ocorre em nossa vida é para que as pessoas creiam em Deus. Eu e você temos um propósito: apresentar Jesus Cristo ao mundo. Deus vos abençoe.